vou responder, deixa eu começar a gravar. Oi, César. Tudo bem, César? Então, boa tarde a todos e a todas. Para as meninas, feliz Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Então, e é bom ter vocês aqui nessa disciplina do Departamento de Estatística para a formação de estatísticas. É muito bom ter, né, estatísticas mulheres aí, tem todo um grupo da R-Ladies, se vocês quiserem seguir, é bem interessante também. Então, vamos às perguntas aqui, né, que estão sendo feitas. A primeira era quando ficariam prontas as correções, então estão sendo corrigidas. E eu falei que a lista 2, praticamente a gente fez todas as questões em sala de aula. Então, quem iria perguntar? Falou que tem mais uma pergunta. A senhora falou que a nossa monitoria seria na quinta-feira, se eu não me engano, mas eu fiquei esperando aqui no Teams e não teve na semana passada. Era para ser aqui no Teams mesmo? Porque eu não consegui comunicar com a... Eu não informei com vocês, eu ia realmente falar com ela, eu não consegui, e ela me respondeu, mas eu não consegui ver a resposta a tempo. Então, esta próxima quinta-feira a gente vai ter monitoria, 17 horas. Ok? Aqui no Teams mesmo. A gente vai, no Teams, eu vou então falar com a Aleph para marcar aqui e a gente põe então todas as quintas-feiras, 17 horas. Ok, obrigada. Obrigada. Então, e a Aleph já está corrigindo a lista 2, mas ela também tem várias disciplinas, tem várias coisas, então talvez demore um pouquinho mais. Sim? Então, o que eu queria falar com vocês é sobre a... Deixa eu pôr aqui, vou compartilhar minha tela. Screen 1 primeiro. E vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, atividade 2.2, que é a estimação de parâmetros. Então, nós temos a 2.1, que foi a lista. Então, eu estou intercalando, estou esperando vocês terminarem também a atividade 1.3. E aqui já temos a atividade 1.2 e o que vocês vão fazer? Então, a partir de sua amostra de dados do SAEB quinto ano, você vai extrair 50 amostras aleatórias de tamanho 30 e outras 50 amostras aleatórias de tamanho 100. Então, num total de 100 amostras. Então, 50 de tamanho 30 e 50 de tamanho 100. E para cada uma das amostras, você vai construir um intervalo de 95% de confiança para a proporção de alunos que estudam em escolas do interior, proporção de alunas do sexo feminino e a média da nota de língua portuguesa e a média da nota de matemática. Então, você vai construir, na verdade, 8 intervalos de 95% de confiança, tá? Para cada uma das amostras. Então, você vai ter um montão de intervalo de confiança. Então, vai ter 8, né, intervalos para cada uma das amostras. E você vai apresentar graficamente esses intervalos agrupados por parâmetro e tamanho da amostra, ou seja, num total de 8 gráficos. Então, isso não é difícil de fazer, é fácil, quem tiver, né, uma programação do R é poucas linhas, então você vai gerar 50 amostras de tamanho 30 e para cada uma delas você vai calcular, né, intervalos de confiança para 4 parâmetros.
Então, você vai ter aí, né, 4 gráficos. Para as amostras de tamanho 50, você vai ter outros 4 gráficos. E você vai verificar se nesses intervalos, se esses intervalos contêm o valor verdadeiro dos parâmetros estimados. E vamos supor que o valor verdadeiro seja aquele que você obteve na sua amostra de tamanho 2000 para essas medidas, ou seja, supondo que sua amostra seja a população, seja os parâmetros do qual você tirou essas amostras. Então, os resultados, 2 dos gráficos, segundo seleção aleatória, serão apresentados no Padlet, cujo link será disponibilizado oportunamente. Então, aqui vocês vão fazer apenas um relatório, tá? Vocês vão apontar, né? Vão fazer esses gráficos todos, vocês vão pôr num relatório de gráficos, e no Padlet, que eu vou disponibilizar para vocês, onde vocês forem sorteados, vocês vão fazer pequenos comentários sobre todos os gráficos postados, ok? Pequenos comentários, 2 linhas, uma coisa assim. No Padlet eu vou mostrar para vocês, ok? Eu vou pôr o link para vocês no futuro. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo entrar no Padlet, do semestre passado. Então, aqui, no semestre passado, nós tivemos aqui, aí eu tenho vários gráficos, cada um põe o seu nome e posta o seu gráfico. E vocês vão, no final, né, observar cada uma das amostras e poderão comentar por comentários no final. E aí a gente compartilha, tá vendo? Então, são esses tipos de gráficos que eu vou querer que vocês façam, tá vendo? Aqui a amostra tamanho 30 e aqui é a média. Então, vocês podem marcar aqueles que estão fora, que não contém o parâmetro. É muito interessante. Isso daqui é um exercício só para vocês visualizarem o que as propriedades do intervalo de confiança, ok? Então, vejam, vocês podem fazer colaborativamente com os seus, compartilhando os scripts em R, cada um, né, faz com a sua amostra. Então, ao compartilhar o script ou em R, Python, alguma coisa assim, ou em outro que você queira, você pode gerar também, até no Excel faz isso. O Excel até você gera as amostras e calcula tudo isso. Então, não tem muita dificuldade. Claro que o R são poucas linhas de programação, o Excel vai dar mais trabalho um pouquinho. Mas vocês podem fazer no SAS, se quiserem também, não vai ser difícil, e graficar, né, e verificar se aquele intervalo contém o valor que você tem como calculado na sua amostra. Então, é um exercício, dá muito trabalho. Dá trabalhozinho, não é um trabalhão, é um trabalho com o script, você pode trabalhar com seus colegas e trabalhar na sua amostra, e você vai verificar essas propriedades, eu estou falando 95%, então deve ter pelo menos 5% dos intervalos que não contém. Claro que às vezes isso não, você pode ter todos os intervalos que contém, isso é uma probabilidade que nós estamos trabalhando, tá certo? Então é só para vocês se divertirem um pouquinho com programação e verificar então alguns pressupostos. Então o que vocês vão fazer nessa atividade? Gerar amostras. Então, com uma linha de programação, você gera amostra de tamanho 50, tamanho 30. Quem tiver dificuldade, coloque assim, estou tendo dificuldade na geração de amostras. E nós temos vários colegas de vocês que sabem fazer isso facilmente. Então, eu também tenho linhas
de programação, qualquer coisa no R é fácil você gerar uma amostra aleatória a partir de um conjunto de dados. Então, uma seleção, né, de tamanho 30. Você usa o comando no R-sample e isso vocês vão aprendendo e compartilhando. Depois de gerar 50 amostras de tamanho 30 e 50 amostras de tamanho 50, vocês vão pedir para calcular, né, o parâmetro, a estimativa, quer dizer, você vai usar o estimador, x barra ou proporção da amostra e calcular o intervalo de confiança. Vocês vão supor normalidade para ambos. Nós não vamos trabalhar com o conceito da binomial, vai dar mais trabalho, vocês vão usar normalidade, tá? Nos parâmetros também a partir de P-chapéu, vocês podem usar normalidade, supondo que vocês vão ver que num dos parâmetros, a amostra 30 e P-chapéu do interior é mais assimétrico. Isso é interessante vocês observarem o que vai dar esse nosso intervalo, ok? Então, é para observar esse intervalo, vocês vão compartilhar, eu vou construir um Padlet para vocês colocarem lá, e depois a gente vai fazer alguns comentários pequenos comentários, para vocês, né, circularem ali e consolidarem, então, esse conhecimento, que eu acho que ainda está um pouquinho hesitante. Então, a partir daí, vocês vão, eu acho que ter mais, firmar um pouco mais o conhecimento sobre intervalos de confiança. Alguma dúvida sobre isso? Sim, Dúvidas? professora, essas Levantem a amostras que a mão, gente por favor. Sim, José Vitor. Professora, essas amostras que a gente vai tirar, a gente é para inserir essas amostras no relatório? Porque Não. senão o relatório ia ficar uma bagunça, ia ficar Não um quero monte de saber das amostra. amostras, eu só quero a estimativa e o intervalo de confiança. Então, o que vocês vão fazer no relatório? Vocês vão ter no relatório 8 gráficos. O relatório de vocês podem, não precisa nem comentário, se não quiser, mas só organiza os 8 gráficos, ok? Entendi, obrigado. Então, com título, claro, né? Os 8 gráficos, 4 com amostra de tamanho 30 e 4 com amostra de tamanho 50. Em cada gráfico, você vai ter 50 amostras, os intervalos de confiança das 50 amostras. Sim? Aqui, olha, você está vendo aqui o gráfico? Por exemplo, você pode fazer assim. Ops, aumentou. Não está aparecendo, professora. Não? Ah, claro que não, porque eu não compartilhei mais. Ai, ai. Foi? Foi. Aqui. Vocês estão vendo? Vocês podem fazer assim, na vertical, ou os intervalos na horizontal. Assim, olha. Vocês estão vendo? Então, aqui eu tenho da amostra 1 à amostra 50. Proporção de estudantes do sexo feminino. Então, o valor verdadeiro era um pouquinho mais de 50%, e vocês estão vendo que 2 intervalos não contêm o verdadeiro. Ok? Então, cada um de vocês vai ter no relatório, aqui, ó, cada um fez esse daqui, todos os intervalos. Isso pode ser. Olha, tem vários. E você pode ver, porque teve gente o semestre passado que não soube fazer direito. Então, eu vou pôr aqui os nomes, eu pus 2 aqui, talvez
a gente ponha 2 ou 1, não sei, vou ver com vocês. E depois, vamos ver quantos estudantes eu tenho. Então, onde tiver o nome, vocês vão postar. Então, são 2 etapas. Primeiro é fazer os seus 8 gráficos, né? Você monta o seu relatório, aprender os seus 8 gráficos, e no Padlet você vai ver onde está seu nome e quais gráficos você vai ter que postar ali no Padlet para compartilhar com seus colegas. Ok? Sim? Certinho, professor. Sim. Então, eu peço àqueles que tenham mais facilidade com a programação que compartilhem com aqueles que têm mais dificuldade. Então, aqueles que têm mais dificuldade se manifestem para que os que têm mais facilidade possam ajudar vocês. O ideal é que vocês trabalhem em grupo, certo? E façam em grupo, cada um com sua amostra. Sim, Caroline? Tanto nesse trabalho quanto o outro que é para enviar amanhã, tem que colocar o código do R no relatório ou não? Eu falei que geralmente, quando a gente faz um trabalho de estatística, a gente compartilha o código. Então, é interessante colocar o código, sim, tá? Porque você vai organizando, não é para mim, eu não vou corrigir o código, mas para você organizar o seu trabalho. E quando você tiver já organizado e você tem isso no código, no trabalho, você guarda isso, tá? Como documento. Ok, Caroline? Eu estou ensinando vocês a documentar também todos os trabalhos. É importante isso. Claro que hoje você pode usar até o GitHub para guardar os seus códigos, e vocês vão aprender isso cada vez mais, não é? E compartilhar seus códigos, mas de uma maneira, não estou usando isso aqui, mas eu acho que é interessante vocês aprenderem a documentar os trabalhos que vocês vão fazendo e aguardar esses trabalhos, porque sempre vai ter uma utilidade no futuro. Vocês vão aprimorando, vocês vão vendo o progresso de vocês vão refazendo os códigos e vão relembrando também. Como é que eu fiz aquilo lá? Já está lembrado, já sabe onde está. Não está perdido no HD seu, mas está junto com o seu trabalho que você pode guardar e documentar. Ok? E você vê o resultado, né? Não somente o código, mas está lá o relatório. É interessante. É como um exercício. Estou fazendo isso, eu não vou corrigir nenhum código, é como um exercício de documentação. Ok, Caroline? Ok. Mais alguma dúvida? Não? Então, agora vamos falar sobre... Nós começamos a unidade 3, não é? É 3 que estão? 4? Já nem sei mais. Vocês estão vendo minha tela? Sim, dá para ver. Então, a gente vai falar agora, começamos a unidade de ajustamento. Ou seja, a gente vai ver uma série de testes, de hipóteses, que vão nos ajudar a verificar se aquele conjunto de dados segue ou não uma distribuição probabilística teórica que eu imagino que deva seguir. Então, a gente chama teste de aderência ou teste de ajustamento. Então, o que é isso?
A gente sabe que para a gente descrever um conjunto de dados, né, a nossa descritiva é fundamental, e muitas vezes para fazer previsão, né, para pensar, né, como numa tomada de decisão, para prever, por exemplo, ações futuras, a gente vai modelar. Vai modelar como? Então, nós temos que decidir qual modelo probabilístico descreve aquele fenômeno. Então, muitas vezes nós coletamos dados e nós temos como hipótese que tal fenômeno, né, é descrito por um tal modelo probabilístico. Será que isso é verdade? Então, essa é a nossa pergunta, né? Nossa suspeita. Será que descreve? Eu tenho uma suspeita de que talvez não descreva exatamente. E aí eu vou ter que fazer um ajuste, né, nesses dados para que eu, né, consiga trabalhar com o modelo teórico pretendido. Isso acontece muito com algumas técnicas estatísticas conhecidas que se baseiam na normalidade dos dados. Então, vocês já viram a distribuição normal, já fizeram introdução à probabilidade, a cálculo de probabilidade, e vão ver, né, mais na frente, que várias técnicas estatísticas têm como pressuposto de que os dados, ou seja, a minha variável aleatória, que descreve, né, indicadora daquele fenômeno, segue uma distribuição normal, é descrita por uma distribuição normal. Ou alguns parâmetros, vamos dizer assim, alguns estimadores que a gente tem de parâmetros essenciais na nossa modelagem, também seguem distribuição normal. Então, a gente se pergunta, será que segue uma distribuição normal? E será que eu posso, né, utilizar essa técnica para esse conjunto de dados? Porque a técnica tem como pressuposto, por exemplo, que a minha variável aleatória é normal. E aí? E se não for? E se, né, fugir muito da normalidade? Então, a gente sabe que temos, né, algumas alternativas. Uma alternativa válida, e isso, né, na economia sempre se faz isso, você faz uma transformação. Busca-se uma transformação e no nosso livro-texto, né, você tem ali algumas possibilidades, né, de transformação, né, você faz uma transformação logarítmica, você faz um inverso, você faz uma transformação usando alguma das funções seno, cosseno, sei lá, você pode x ao quadrado, então você faz alguma transformação e vai ver se aquela variável transformada segue uma distribuição normal. Mas existem outras modelagens também. Por exemplo, eu tenho aí alguns problemas. Olha, essa variável aleatória que eu estou, né, interessada em analisar segue uma distribuição exponencial, ou segue uma distribuição Weibull, ou segue, sei lá, uma geométrica. E aí todo um modelo teórico que explica, né, aquele fenômeno é realizado com base naquela modelagem probabilística. Então, mas pode ser que o fenômeno tenha mudado e não segue mais exatamente aquela distribuição, ou não são aqueles parâmetros, né, que você tinha descrito. Então, eu coloquei para vocês aí no material que está disponível na plataforma Aprender, né, temos vários testes de hipótese que vão testar se aquele conjunto de dados pode ser descrito por um modelo probabilístico, né, qualquer. Aqui eu estou falando qualquer porque, né, você tem várias possibilidades aí.
Mas, né, os testes mais usuais são aqueles que testam se a variável aleatória é descrita por um modelo normal. Então, hoje nós vamos começar com a primeira ferramenta, o primeiro teste, que é o chamado teste do Q² para aderência ou ajustamento. Ou seja, será que esse modelo adere aos dados? É o que a gente chama de goodness of fit, bondade de ajustamento. Tá? Então, será que aquele modelo probabilístico se ajusta, né, a esses dados? Será que ele pode descrever esse conjunto de dados? Então, essa é a pergunta principal que vai nos orientar nesse módulo de ajustamento. Alguma pergunta até aqui? Acho que não. Não? Chat, tem alguma pergunta no chat? Está falhando? Já melhorou já para mim. Tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Então, o teste de Q² para adequação de ajustamento é o mais antigo e mais conhecido teste de adequação, né? Ele consiste em verificar se os dados de uma determinada amostra seguem algum modelo probabilístico conhecido. Então, como é que é isso? Eu tenho N observações independentes de uma variável aleatória X agrupadas em K classes. Ou seja, eu estou trabalhando com uma tabela de frequências. Então, eu tenho as classes, a categoria 1 da minha variável, categoria 2, categoria 3, até a categoria K. Essas categorias, elas podem ser categorias de uma variável aleatória qualitativa, nominal, ordinal, ou podem ser categorias, né, de variáveis aleatórias quantitativas, que foram colocadas em classes ou valores individuais. Ou seja, nós temos intervalos de classe ou valores individuais. Então, nós temos aí, né, K classes da minha variável aleatória. E eu observo, né, as frequências de cada uma dessas categorias, em cada uma dessas classes. Então, como pressuposto, eu tenho que a amostra é aleatória e a variável aleatória X é medida em qualquer escala, mas os dados estão dispostos em categorias. Alguma dúvida sobre isso? Professora, nessas categorias, César aqui, poderia ser tanto um intervalo, por exemplo, Pode ser um intervalo. Quanto diferentes condições experimentais. Sim, pode ser um intervalo. Então, eu tenho, por exemplo, intervalos de idade, que está me... Então, eu reduzi uma variável aleatória quantitativa em intervalos. Eu posso ter também uma variável quantitativa discreta. Por exemplo, número de disciplinas que você está fazendo neste semestre. Então, tenho gente que não está fazendo nenhuma disciplina, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Ok? Entendi, professora. Obrigado. Ou posso ter intervalos de classe, como eu falei. Intervalos, por exemplo, idade.
menores de 5 anos, de 5 a 14 anos, de 15 a 29 anos, de 30 a 59 anos, 60 anos ou mais. Então, eu agrupei as idades em intervalos de classe, e assim eu tenho o quê? São quantos? Eu tenho 5 intervalos, né, de 5 grupos de idade, foram 5? 39, 39, 59, 60 e mais, ou 4 grupos. Então, eu posso ter, né, uma variável quantitativa discreta ou contínua em categorias. A contínua, geralmente, eu estou fazendo intervalos de classe. Posso ter a variável nominal, por exemplo, o quê? Nominal. Onde você mora? Qual RA que você mora? Então, eu tenho aí, né, no Distrito Federal, 33 categorias. Eu teria que ter uma amostra suficiente para distribuir, né, as frequências nessas 33 categorias. Eu tenho, por exemplo, ordinal. Eu posso ter grau de escolaridade, aí eu tenho uma ordinal. Ou nível de satisfação em alguma coisa, eu tenho também uma ordinal. Sim. Ok? Obrigado. Sim? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tá melhor agora a internet? Estão ouvindo? Dá para ouvir tranquilo, professor. Okay. Para mim melhorou, professora. Não travou mais, não. Ah, que bom. Aqui a internet não tá boa. Vou ter que melhorar isso. Então, vamos lá. Hipóteses. Então, todo teste de hipótese começa com as hipóteses. H0, eu tenho, então, previamente estabelecido as probabilidades de que a variável aleatória aconteça nas categorias precedentes. Ou seja, para essas categorias aqui, que eu estou falando 1, 2, K categorias, eu tenho uma probabilidade atribuída. Ou seja, como H0, eu suponho que π0, tá? π0j é a probabilidade da minha variável aleatória ocorrer na classe J. Eu tenho, então, K classes, J variando de 1 até K. E, como H1, de que essa probabilidade, né, não é essa probabilidade para pelo menos uma das classes ou uma das categorias consideradas. Ok? Então, previamente eu tenho um valor de π, ou seja, qual a probabilidade de que x ocorra em uma daquelas classes? Em todas as classes. A somatória ali, claro que é 1, tá? Então, eu tenho que somar 1, eu tenho aqui a distribuição de probabilidades aqui nessas categorias, e eu tenho π01, π02, π03, π0j, π0k. Para todas as categorias, eu tenho previamente atribuído um valor de probabilidade. Ok? Então, essa probabilidade π, ela vai seguir o meu modelo probabilístico. Então, pode ser um modelo uniforme, pode ser um modelo Poisson, pode ser uma binomial, pode ser uma geométrica, pode ser uma exponencial. Então, π vai ser dado pelo modelo probabilístico que eu defino. π vai ser normal, por exemplo. Então, qual seria esse valor de π de uma normal? Então,
A estatística de teste é a nossa estatística conhecida, que vocês já conhecem desde exploratória, que é a estatística do Q². Qual que é a estatística do Q²? A estatística do Q² vai comparar as frequências observadas com as frequências esperadas. Essa distância do observado com o esperado vai ser elevado ao quadrado. Porque a gente sabe que a frequência esperada, ela é uma média. E qualquer desvio em relação à média, a soma é igual a zero. Então, para eu ter um valor que signifique alguma coisa, eu vou fazer os desvios em relação à frequência esperada elevado ao quadrado. Isso se assemelha àquele conceito da variância que vocês viram como foi construído isso em exploratório. Só que neste caso da estatística do Q², a gente vai ponderar pela frequência esperada, como se fosse uma padronização, né? Uma ponderação que a gente faz com coeficiente de variação. A gente está vendo a variabilidade e divide para a média. Aqui também, só que para cada uma das classes, para que a gente possa comparar essa distância entre cada uma das categorias. Veja bem que a frequência esperada nada mais é do que N, que é o total da minha amostra, vezes π0J, ou seja, a probabilidade de ocorrer um evento naquela classe J. Ok? Então, a frequência esperada é dada pela média de uma binomial. Ocorre ou não ocorre? O valor π vezes N. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Professora, a senhora falou agora de distribuição binomial, então para cada classe tem uma binomial, cada classe tem uma distribuição binomial. Não é distribuição. Isso daqui, como é que eu calculo uma frequência? Porque quando eu faço frequência esperada, quando eu falo uma frequência esperada, dado N, que é o número de repetições, qual é o número esperado de eventos que tenham aquela característica? Isso é uma binomial, dado uma probabilidade π. Então, isso é uma binomial, tá? Ok. π é dado de um modelo probabilístico qualquer. Agora, a frequência esperada, a gente calcula como se fosse uma binomial, uma esperada de uma binomial. Não sei se eu me fiz explicar. Sim, deu para entender. Obrigado, professor. Então, tem muitos problemas que são colocados em introdução à probabilidade, o cálculo de probabilidade, que mesclam as distribuições. Por exemplo, se você tem, por exemplo, a probabilidade de que você tenha sei lá, a probabilidade de que uma lâmpada queime, né, na primeira semana de utilização é descrito por uma exponencial. Se você tem 100 lâmpadas, qual a probabilidade de que 10 dela queime? Então, isso é típico de mistura de problemas usando a exponencial e depois uma binomial. Ok? Professora? Sim. Esse índice J no π significa que a gente vai ter que fazer um teste de hipótese para cada classe? Não estou falando. O teste de hipótese não é para cada classe.
Quem que está falando isso? Eu, João. Qual João? João Robertson. Ah. É porque, por Então, exemplo, vamos... o H0, a probabilidade de X está na classe J. Aí tem Para qualquer J. Eu fiz aqui bem a probabilidade H0. Probabilidade de X estar na classe J. Então, J, eu não pus J variando de 1 a K. Tá? Certo. Então, eu vou fazer o teste conjunto. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade que descreve como ocorre a variável aleatória X nessas categorias. Então, eu tenho uma hipótese que vou atribuir probabilidades de ocorrer X em cada uma dessas categorias. Então, eu vou ter π01, π02, π03, π0J, π0K. Isso é minha hipótese H0. Então, para cada valor de J, J variando de 1 até K, eu vou ter especificado um valor de π0. Ok. Ok? Então, eu tenho um conjunto de probabilidades, e esse conjunto de probabilidades, que a gente chama distribuição de probabilidades, cuja soma vai ser igual a 1, segue um modelo probabilístico tal, que eu estou interessado em analisar. Entendi. Então, eu posso falar, meu conjunto de dados X segue uma distribuição normal. Isso quer dizer que eu tenho especificado os valores de π0 para cada uma dessas classes. π0 para a classe 1 vai ser tanto, π0 para a classe 2 vai ser tanto, π0 para a classe J vai ser tanto e π0 para a classe K vai ser tanto. Então, essa é a minha hipótese H0. Hipótese alternativa. Pelo menos um desses valores π não é verdade. É diferente daquele que eu atribuí. Então, como é que nós vamos fazer esse teste de adequabilidade do ajustamento? Verificando as frequências observadas em relação às frequências esperadas. Como é que eu calculo as frequências esperadas? Eu vou pegar o valor, o tamanho da minha amostra e vou ver qual seria a distribuição dessa amostra nessas categorias, se esses valores de probabilidade fossem verdadeiros. Então, para essa categoria 1, eu vou pegar N vezes π01 e vou ter a frequência esperada aqui. Aqui na categoria 2, eu vou ter N vezes π02. E assim sucessivamente até N vezes π0K. Ok? Perfeito, entendi. Mais dúvidas? Eu peço que prestem atenção, vocês estão falando do GitHub, falando disso e daquilo no chat. É muito importante que vocês prestem atenção nesse teste. É um teste muito simples, é um teste... Eu pus vários vídeos para vocês verem, vários vídeos. Tem muitos vídeos na internet que ensinam como fazer. Então, não é complicado. Tem alguns detalhes, mas tem muita gente que não sabe fazer esse teste.
E isso é ruim para um estatístico que forma e não sabe fazer um teste do Q quadrado para aderência. Ok? Então, qual é a estatística de teste? A estatística de teste é a estatística conhecida, estatística do Q quadrado. Eu pus aí Q quadrado calculado como estatística, porque eu vou calcular, é uma estatística, para a gente não confundir com a distribuição do Q quadrado. Ok? Podemos seguir? Ok, podemos. Ok. Então, a nossa estatística de teste, Q quadrado calculado, tem distribuição assintótica Q quadrado, com K menos 1 graus de liberdade. Que geralmente, né, é assim que a gente define um dos parâmetros do Q quadrado, o único parâmetro é o número de graus de liberdade. Então, se para estimar as probabilidades π, ou seja, para eu estimar as nossas frequências esperadas, que são baseadas no valores de π, eu tiver que estimar parâmetros com base na amostra, eu vou retirar dos graus de liberdade o número de parâmetros estimados. Ok? A senhora pode dar um exemplo, professor? Posso. Por exemplo, eu digo que meu conjunto de dados segue uma distribuição normal, mas eu não especifico os valores dos parâmetros dessa normal. Eu digo somente que é normal. Para eu obter os valores π de probabilidade de que os dados estejam em determinadas classes, eu tenho, então, que estimar. Como é que eu vou estimar essas probabilidades? Para estimar probabilidades de uma normal, a normal é caracterizada por dois parâmetros. Quais são eles? Média e variância. Média e variância. Então, eu vou ter que calcular a média e a variância desse meu conjunto de dados e eu vou estimar o valor de π com base na média e na variância amostral. Com isso, eu perco 2 graus de liberdade. Porque eu não defini a priori qual seria, eu não especifiquei qual seria a normal de que eu estou falando. Eu falei que era apenas normal. E se fosse especificado, seria só K menos 1? Sim. Porque eu já especifiquei. Entendi. Mas isso aparentemente não entra na conta de fazer a estatística do teste e calcular Ai, gente. Desculpa. Eu começo a ficar nervoso. O quê? Eu começo a ficar nervoso, desculpa. O que foi? Então a gente não vai usar, a gente tira esses dois parâmetros dos graus de liberdade quando não é especificado e quando é especificado a gente só não considera isso e calcula com K-1. Isso. Então, tem um exemplo muito simples aí, didático, que eu pus para vocês, tá? Que é o ajuste de uma binomial. Então, primeiro tem o caso de uma binomial totalmente especificada. Ou seja, qual é o parâmetro que eu quero que eu especifico a normal? O N já é dito, que é o tamanho da amostra π. Se eu já especifiquei o valor de π, eu não tenho que perder nenhum grau de liberdade. Agora, se eu não especifiquei e eu vou calcular o valor de π,
então eu perco o grau de liberdade. Vocês me escutaram? Parece que falhou. Deu para entender. Falhou um pouquinho, mas aqui pelo menos deu. Aqui também falhou, mas eu entendi. Ok. Aqui está começando a chover, então aqui começa a ficar ruim. Alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Então, nós vamos, né, trabalhar agora com a distribuição do Q quadrado, que tem essa cara aí. A distribuição do Q quadrado, ela vai ser definida pelo número de graus de liberdade. Então, conforme aumenta o grau de liberdade, eu vou tendo essa cara, né? Mas ela é assimétrica, né? Então, eu vou aumentando os graus de liberdade, ela vai caminhando para a direita. Então, numa regra de decisão, vejam, aqui está a minha distribuição Q quadrado, e esse teste, ele vai ser sempre unilateral à direita. Então, eu vou colocar todo a minha região crítica no lado direito do Q quadrado. Então, eu vou ter o valor crítico, vai ser aquele valor tabelado, que vai, né, ter o número vai ter o meu nível de significância, e vou ter ali o número de graus de liberdade, né, que está que eu utilizei, ou quer dizer, K-1. Se eu utilizei para estimar os valores, né, as frequências esperadas, se eu tive que estimar algum parâmetro, então eu vou reduzir do número de graus de liberdade. Então, se Q quadrado calculado for maior ou igual a esse valor crítico, eu vou rejeitar H0. Caso contrário, eu vou aceitar H0. Tá? Então, eu vou ver o que é o p-valor, vai ser a probabilidade de que a distribuição Q quadrado com tal grau de liberdade seja maior ou igual àquele valor obtido na amostra. Esse vai ser o meu p-valor. Alguma pergunta sobre isso? Dúvidas? Vocês já fizeram o teste do Q quadrado, certamente. Alguém não conhecia o teste do Q quadrado? Esse é um teste do Q quadrado para ajustamento, mas ele segue toda essa parte da construção da estatística do Q quadrado, é muito parecida com a que a gente já viu anteriormente. Essa regra de decisão também é muito parecida com a do qualquer teste do Q quadrado. Alguém quer falar? Levante a mão, por favor. Não? Observações. Então, o problema do Q quadrado é esse. O Q quadrado não é adequado para pequenas amostras. Por quê? Porque se algumas frequências esperadas forem pequenas, a distribuição de Q quadrado pode não ser apropriada, ou seja, isso daqui não é válido. O Q quadrado calculado não vai convergir para uma distribuição Q quadrado com K-1 graus de liberdade. Então, eu vou ter dificuldade nisso daqui. Então, se eu tenho uma amostra pequena, vejam, e eu tenho que distribuir essa amostra segundo probabilidades de que a classe tal ocorra, muitas vezes pode ser que a classe tal tenha uma probabilidade muito pequena e a frequência esperada seja muito, muito pequena. Inclusive zero. Se for zero,
não está adequado. Por quê? Porque eu vou ter que dividir por 0. Então, não dá para aplicar o Q quadrado. Então, tem algumas observações aí, por exemplo, Cochrane, 1952, ele disse que as frequências esperadas tinham que ser, no mínimo, igual a 1. E, máximo, 20% de frequências esperadas menor do que 5. Até hoje, isso aparece em todos os aplicativos, inclusive o R, quando você faz algum teste que usa o Q quadrado, aparece lá, warning, né? Ou cuidado, você tem mais de 20% de suas classes tem frequência esperada menor que 5. Então, isso é uma coisa a se verificar, ok? Tem essa regrinha também, não é? Se n maior ou igual a 10, k maior que 2, então você vai ter que ter n ao quadrado sobre k maior ou igual a 10. E todas as frequências esperadas maior que 0,25, ou seja, se você tiver pelo menos isso, a aproximação à distribuição de Q quadrado é adequada. Você está vendo que as frequências podem ser menores, mas se você tem n ao quadrado sobre k maior ou igual a 10, pelo menos isso alivia um pouco. Eu não sigo isso, eu sigo a primeira regra de Cochrane, e vou observar sempre que as frequências esperadas sejam maior que 5, pelo menos, né? No máximo, quer dizer, 20%. Quando tem muitas frequências menor que 5, eu não vou usar o Q quadrado. Então, para uma melhor aproximação à distribuição Q quadrado, o que a gente pode fazer? Agregar as classes. Claro que eu vou juntar classes que tenham sentido. Não dá para juntar classes somente para juntar, senão eu perco o sentido. No caso de variáveis aleatórias nominais, eu posso juntar, né? Podia juntar A com C, B com D, etc. Mas vocês têm que ver se tem sentido para o fenômeno essa agregação de classes. No caso de variáveis ordinais, claro que eu vou juntar segundo a ordem. Não tem sentido eu juntar coisas muito distantes. Não tem muito sentido. O mesmo vale para variáveis aleatórias contínuas ou quantitativas, discretas, sejam discretas ou contínuas. Eu vou juntar classes que estão adjacentes. Então, por quê? Porque assim eu posso aumentar a amplitude das classes, ok? E não perturbo o fenômeno em análise. Alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Não? Tá todo mundo confortável? Então, tá. A parte teórica, vou finalizar a apresentação. Vou parar de compartilhar. E agora vamos fazer exercícios. Então, nós vamos fazer os exercícios 3. Vamos começar com o exercício 3, do capítulo 14. Vocês têm o livro aí? Então, eu vou compartilhar aqui o livro. Cadê o livro? Cadê o livro? Vocês estão vendo a minha tela? Dá para ver. Então, eu vou abrir o capítulo 14. Então, toda essa parte de testes de aderência está no capítulo 14, item 2.
Então, teste de aderência usando o Qi quadrado. Vocês vão ver aqui, vão ler, ok? Está muito bem especificado aqui. E nós vamos começar a fazer o exercício. Olha, aqui tem todo... exemplos, vocês podem ler, por favor. E nós vamos fazer o exercício 3. Então, anotem aí. Então, hoje nós vamos inaugurar uma forma diferente. Eu vou ver se eu copio aqui. Será que dá para ir para o chat? Deixa eu ver aqui. Todo mundo tem um capítulo? Oi? Todo mundo tem um livro? Acesso ao livro? Eu tenho, pelo menos. Ixi, o que é isso aqui? Ficou esquisito. Como é que eu mudo isso? Gente, ficou marcado aqui. O troço é muito ruim para copiar. Vocês estão vendo no chat? Apareceu marcado. A senhora joga no Notepad e depois cola de volta. Pois é, tem que trabalhar isso. Então, depois eu faço isso, mas agora... Então, eu vou distribuir vocês vão trabalhar em grupos menores. Eu vou distribuir vocês são quantos agora? Deixa eu ver. Nossa, tá tão lento isso aqui. São 32. Então, eu vou distribuir vocês em 10 grupos, tá? Para vocês resolverem essa questão. Então, vocês vão para... Cada um vai para uma sala. Vamos testar vocês sendo direcionados às salas de maneira aleatória e vocês vão trabalhar durante 10 minutos nesse exercício. Então, vocês já estão sendo direcionados? Estão vendo aí que estão sendo direcionados? Alô? Dá para ver. Então, nós vamos fazer essa dinâmica para vocês trabalharem. Vamos ver se vai dar certo. Terminando o exercício 3, podem fazer o exercício 4. Zé Vitor, você ainda está aqui? Alô, Maria Clara? Zé Vitor? Professora? Oi? Não, peraí, deixa eu me ajeitar aqui que eu não tô te ouvindo. Só um instante. Que você não foi para a sala?
Zé Vitor, você não foi? Você É voltou? não, é que eu tava pelo celular, né? Aí acho que fica melhor pelo computador. Aí, só que aí quando eu entrei de novo na chamada, agora eu não tô mais na sala. É, tem como Você não me jogar tá? pra lá? Tem. Você estava em que sala? Sala 4. Deixa eu ver. Ah, você está todo atribuído. Deixa eu ver como é que eu te atribuo. É... Ai, 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 ai. É porque você já está na sala 4. Você pode pular para lá. Deixa eu ver. Você já está atribuído à sala 4. Tem como eu mesmo Eu fazer acho que isso? deve ter, porque não é possível. Eu não tenho como. Deixa eu ver como. Ah, achei. Achou aí o botão? Porque Achei. você já Vou está lá. lá. Obrigado, professora. De nada.
E aí, meninos? Deu certo? Oi, deu? Sim. Opa, mais ou menos. Mas Ixi. Voltou. Uma tragédia, professor. Sim. Voltou todo mundo? Tanto faz fazer com a proporção quanto com o número de observações? Ou Vamos tem que fazer ser com o número de observações? Eu vou abrir o Excel e para a gente fazer. A gente está usando um método meio primata da calculadora ainda. Aí tá... Sim, mas aqui eu acho que com Excel eu posso compartilhar melhor com vocês, entendeu? Que aí fica mais inteligível. Então. E é mais inteligente de se fazer também, né, professor? Hã? E é mais inteligente de se fazer, porque tá meio método força bruta aqui na calculadora, pegando parcela a parcela, somando. Não, mas é isso mesmo, mas é assim, é bom para vocês três. Todos voltaram já? Alô? acho que sim. Todos voltaram? Eu acredito que sim, professor. Então, vamos lá. Vou ler de novo. Um modelo genético especifica que animais de certa população devam estar classificados em 4 categorias, com probabilidades P1 igual a 0,656, P2 igual a 0,093, P3 igual a 0,093 e P4 igual a 0,158. Dentre os 197 animais, eu tenho que as frequências observadas em cada categoria foram 125, 18, 20 e 34. Teste se esses dados estão de acordo com o modelo genético postulado. Então, a gente tem que montar a nossa tabela. Eu vou passar aqui para um Excel. Então, nós temos aqui categorias. São quantas categorias? Vocês estão vendo o meu Excel? Dá para ver. São 4. Tenho a categoria 1, 2, 3, 4. Certo? Eu digo que as proporções, que as probabilidades π, né, que ocorrem, essa é uma afirmação, é 0,656, 0,093, 0,093 e 0,158, certo? Isso. Então, a frequência observada, que eu vou pôr aqui OI, foi de 125, foi de 18, foi de 20 e 34. Então, será que essas frequências observadas me dão evidências que esse modelo genético é válido? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar, como eu tenho categorias, eu vou usar a minha, o teste, a ferramenta adequada aqui, é o teste do Qi quadrado. Então, eu tenho uma soma de 197. Se eu somar aqui as minhas probabilidades, eu vou ter igual a 1, que é uma distribuição de frequências, ok? Todo mundo ok? Ok. Ok. Então, agora vamos calcular as nossas frequências esperadas. Como é que eu calculo a frequência esperada? Então, é a distribuição dos N.
elementos observados na amostra segundo a nossa hipótese. A nossa hipótese já foi dada ali, é o modelo genético. Então, eu vou pegar 197 vezes π, que vai ser, então, o nosso valor, né? Então, esse é as nossas frequências esperadas. Chegaram a esses valores? Sim. Então, agora vamos fazer OI menos... OI menos EI. Eu pus um O, não, pus um... Ok? Então, OI menos EI. Então, como eu disse para vocês, se eu somar isso daqui, quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar isso? 0. Muito bem. Então, por isso eu não posso usar apenas essa quantidade, eu tenho que pegar OI menos EI. Eita. Eu vou pôr aqui ao quadrado, dividido por EI. Ok? Então, é isso daqui ao quadrado. E isso tudo depois dividido por a frequência. E aí eu somo. Deu esse valor para vocês? Deu. Sim. Sim. Então, agora nós vamos lá com que quadrado crítico? Que é o tabelado. Ok? Qual é o número de graus de liberdade? 3. Então, 4 menos 1. Eu tive que estimar alguma coisa? Não, não estimei absolutamente nada. Então, eu tenho 3 graus de liberdade. E se eu for fazer um teste com 95% de confiança, então eu posso vir aqui e pegar o valor do Q quadrado, né? Então, deixa eu ver como é que eu pego isso daqui, o Q quadrado. Eu ponho aqui, eu tenho a distribuição acumulada do Q quadrado. Então, 95, porque até aquele valor eu tenho 95%. Então, eu tenho que saber os 5% acima dele. Quantos graus de liberdade? 3 graus de liberdade. Então, este valor aqui, foi esse que vocês chegaram? Sim. Professora, foi, mas o gabarito do Bussab está com 2 graus de liberdade. Isso é um erro? Pode ser um erro. Tem tanto erro no gabarito do Bussab. Eu tô falando do gabarito do livro, tá? Tem muitos erros, viu? Eu já detectei, eu não tinha visto esse, exatamente, não lembro, mas tem vários erros no gabarito do Bussab. Vários. Então, aqui está claro que a gente não estimou nada, já foi foram dadas os valores de π e nós não tivemos que estimar nenhum parâmetro. Então, é só K menos 1. Então, 4 classes menos 1. Então, qual é a decisão? Aceitar H0? Não rejeitar o modelo. Então, nós vamos ver lá na nossa... Deixa eu ver onde que está a nossa... Professora. Sim. O
o Q quadrado crítico, ele vai ser acima ou abaixo desse valor que a gente encontrou aí? É isso que eu vou mostrar para vocês, espera aí. Deixa eu descompartilhar aqui, que eu não vou até lá. Vou compartilhar outra tela. Estão vendo minha tela agora, aqui? Dá para ver. O Q quadrado? Então, vocês estão vendo, o valor crítico é 7, alguma coisa, não é? Isso. Então, o 7, o valor crítico é esse, o tabelado. Qual que é o nosso valor calculado? 5, alguma coisa. 0,5. Ele está onde? O 0, alguma coisa está para cá ou para cá? Para a esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda, está na área de não rejeição da hipótese. Então, eu não rejeito, eu aceito que realmente esses dados são descritos por esse modelo genético. Certo? Certo. Ok? Vamos fazer agora o exercício 4. Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês o exercício 4. Exercício 4. Teste se os dados abaixo são observações de uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 10. Ou seja, aqui é um caso típico de que eu não tenho que estimar parâmetros, já foram dados os parâmetros. Ok? Então, será que esse conjunto de dados, ele pode ser descrito por uma normal com média 30 e desvio padrão 10? Então, como é que eu vou fazer? Então, minha sugestão é que vocês sigam o exemplo que é dado aqui pelo Busabi. Então, vamos ver aqui como é que ele faz este exemplo. Exemplo 14.6. O exemplo 14.6 é muito semelhante a esse exercício. Considere os dados abaixo que supostamente são uma amostra de tamanho 30 de uma distribuição normal com média μ igual a 10 e variância sigma 2 igual a 25. Os dados já estão ordenados. Então, veja aí. Então, uma forma de fazer isso ele propõe, poderia ser de diversas maneiras. Só que, para eu fazer uma distribuição... Sim, por favor. Desculpa, estava ligado aqui, eu estava resmungando, eu não estava achando esse exemplo. Todos querem comentar mais alguma coisa? Sim? Sim? Não? Não. Tudo ok? Tudo ok. Bora. Então, vamos lá. Seguindo, né? Gente, eu já perdi vocês, nem sei onde vocês estão. Aqui. Bom, então, eu posso fazer agrupamentos como eu quiser. A sugestão do Busabi foi agrupar em 4 intervalos delimitados pelos quartis teóricos. Primeiro quartil, mediana, terceiro quartil. De uma normal com média 10 e variância 25. Como é que ele vai encontrar os limites desses quartis teóricos? Ou seja, ele vai falar, olha, nesses quartis teóricos, eu tenho quantos % das minhas observações em cada classe? Eu vou ter 25%, não é isso? Então, vejam a tabela 14.6. As frequências esperadas vão ser justamente 30 dividido por 4.
Porque se eu estou delimitando com os quartis, eu vou ter 25% das observações em cada um desses intervalos, que foram construídos com base nos quartis. Primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana, e terceiro quartil, que é o terceiro quartil. Então, ele vai usar as abscissas de uma normal 0,1 para calcular, então, transformar, não é? E calcular esses limites. Vocês estão vendo que o limite superior é que ele calcula. O limite superior vai ser o inferior da classe seguinte. Então, vejam. Quando você tem um quartil de uma distribuição normal com média 10 e variância 25, o primeiro quartil é dado por 10 mais desvio padrão vezes a abscissa, que corresponde a 0,25 da normal. Tá certo? Todo mundo entendeu essa conta? Aqui tá ok. Alguém não entendeu essa conta que está no Bussabi? A mediana vai ser a mesma coisa, tá vendo? 10, que é a média da nossa normal, mais 5, que é o desvio padrão, e Z de meio. Z de meio é 0, né? Numa normal padrão. E 0,75, aí você tem o quartil é 10 mais 5, e o Z que delimita 0,75 de área até ele, que é justamente o simétrico do primeiro quartil, do lado positivo. Então, eu usando a média 10 e a variância 25, eu chego a esses limites aqui especificados. No nosso caso, vamos lá. Então, a tensão normal com média 30 e desvio padrão 10. Então, nós podemos também pensar na construção dos quartis. Como é que eu vou construir esses quartis? Podem fazer, por favor, tem 5 minutos para encontrar esses limites. A classe toda agora, vocês todos juntos, vamos encontrar esses limites? Primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. 5 minutos. Todos entenderam o que é para fazer? Tá claro.
Todo mundo encontrou? Já deu. Sim. Sim. Quais foram os valores? Por favor, coloquem aqui no chat para eu ver. Muito bem. Ixi. Matheus, eu acho que tem alguma coisa aí. Ok, João Roberto. Matheus, que está um pouquinho divergente. Por que eu não cheguei exatamente a isso? É. Deixa eu ver. O meu deu igual ao Zé Vitor. Muito bem. Eu não sei qual que foi as aproximações que vocês fizeram. Ai. Então. Você calculou como variância e não como desvio padrão. Muito bem. Então, tem que corrigir. Então, o Paulo está correto. José Vitor. Então, vamos usar esses limites do José Vitor e eu vou aqui distribuir, eu vou compartilhar minha tela para fazer junto com vocês, tá bom? Pode ser? Uhum. Vamos voltar no Excel e vamos fazer com vocês. Então, aqui eu tenho as classes. Então, eu tenho de menos infinito até 23,26. Tá certo? Vou pôr um A aqui, porque é só para todo mundo. Ai, coisa. Menos infinito. Aqui, improvisando. Ai, será que ele aceita? 23,26 a 30. Depois de 30 a 36,74 e 36,74 a infinito. Supostamente isso, tá bom? Então, vamos lá ver as nossas frequências observadas. Então, nós vamos contar quantos estão nessa classe. Vamos lá no nosso... Cadê? Aqui. Então, está ordenado isso daqui? Tá, né? Ordenado. Então, nós vamos contar quantos estão menos que quanto? 23? Abaixo de 23,255. Então, quantos são? 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 8. 8. É 23? 0,25. 23 em Então, são 8. Ops. 8. Depois, quantos? De 23,26 a As outras classes 30. são todas 4. 4? Concordam seguinte. todos? Sim. São quantos valores no total? 20. 20 valores? Então, EI, se fosse uma normal, quantos eu teria? Sim. Então, eu teria 25% em cada uma delas. Então, 20 dividido por 4. 5, 5, 5, 5. Concordam? Sim. Então, agora vamos fazer... Copiar aqui. Então, este menos esse. Todo mundo vê que soma 1. Soma 0. Só para vocês verem que soma 0. Aqui. E agora é este ao quadrado dividido pelo esperado. E a gente vai somar. Ok? Então, e agora como é que eu vou fazer? Vai na tabela. Grau de liberdade. Então, grau de liberdade igual a quanto? São 3 porque já tem os parâmetros. Já tem os parâmetros, então é 4 menos 1, né? 4 menos 1, porque eu não precisei calcular parâmetros. E, de novo, eu tenho Qi quadrado crítico é igual a quanto? Então, eu vou pegar acumulado até 95 com 3 graus de liberdade, não é isso? É o meu 7,8147. Esse é o meu Qi quadrado calculado. Esse daqui. Qual é a minha decisão? Não rejeitar a gazela. Não rejeitar a gazela. Por quê? Porque eu não tenho evidências suficientes. Então, esse valor de Qi quadrado calculado está na região de não rejeição. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Sim, professor, eu tenho uma dúvida. Sim, por favor, vamos lá. Quer compartilhar ainda? Dúvida? Sim, o Qi quadrado que a gente observou deu 2,4 e o valor crítico foi 7,8. Isso. Não entendi por que rejeitou. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela de novo aqui. Não rejeitou, né? Não rejeitou. Ah, bom. Não, desculpa, é que eu tinha ouvido rejeitou, aí eu fiquei confuso. Não, tudo bem, tá. agora eu entendi. Entendeu aqui? Porque 7, nós estamos com 2 aqui, né? Você está vendo minha tela aqui da distribuição do quadrado? Então, 2 está na região de não rejeição. Então, nós não rejeitamos H0, acreditamos que segue uma distribuição normal. Não tivemos evidências para rejeitar. Tá certo, eu tinha ouvido errado, perdão. Apesar dessa concentração que inicialmente nos causa um pouco de espanto, né? Ai, teve muita gente na primeira categoria. Mas as evidências, o tamanho da amostra é muito pequeno.
Vocês estão vendo que o teste de Q quadrado também é um teste que não tem muita sensibilidade para isso. Né? A amostra muito pequena, você agrupa, então você vai tendo aí algumas falhas, né? Ele não tem o que a gente chama de eficiência. Então, a eficiência dele é menor que outros testes. Por isso, foram desenvolvidos outros testes que nós vamos ver em aulas seguintes, que são mais específicos para a normalidade e para outras distribuições também. Tem um que é específico para a normalidade, então, que nos dá mais garantia sobre o ajuste à normalidade. Professora? Sim. Qual o p-valor nesse exemplo aí que a gente fez? Vamos calcular o p-valor, então. Como é que eu calcularia o p-valor? Vamos lá ver, compartilhando de novo. Então, eu vou ver qual é a probabilidade de que eu tenha um valor de Q quadrado neste grau de liberdade maior ou igual a 2,4. Então, eu pego aqui no Excel, é isso, eu pego o valor de X, tá? E aqui vai ser o grau de liberdade, é esse 3. Ops. E aqui acumulado. Então, veja, quando eu ponho essa função no Excel, ele dá o acumulado de menos infinito até esse valor. Só que eu quero acima desse valor, então eu tenho que pegar um menos. Então, veja qual foi o meu p-valor. Esse é o p-valor super grande para p-valor. Vocês estão vendo? Isso aí no gráfico, como é que é, professora? No gráfico? Naquele gráfico que a senhora estava mostrando agora. Vamos ver, eu vou voltar ao gráfico. Eu não tenho como... Ai, saia daqui. Só um instantinho. Vou compartilhar o gráfico para vocês. Então, a área, nós vamos ver até aqui, deve ser o valor 2. Estão vendo aqui, olha, estão vendo meu mouse? Sim. Dá para ver. Então, se o valor 2 é aqui, eu tenho que colorir a partir dele para o extremo superior, olha. Daqui vai ser uma área de quase 50%. Estão vendo? A partir daqui para cima. Alguém sabe fazer isso Isso aí é fácil fazer no R, colorir isso. Quem souber fazer, por favor. Eu não estou fazendo isso exatamente. Ok? Deu para enxergar, João Robertson? Sim, mais sim. ou menos? Sim. Alguma Professora, dúvida a mais? Sim. a senhora tinha falado que o teste Q quadrado não era tão eficiente, por isso outros foram desenvolvidos. Essa noção de, quer dizer, esse conceito de eficiência é o mesmo que se aplica aos estimadores ou tem uma... Relativamente, a gente tem como teste, vocês vão ver isso mais em inferência, eu acho. A eficiência relativa assintótica. Então, né, vocês vão comparando com o tamanho de amostra, qual é a potência, né, que você tem para a rejeição de hipótese, né, a partir de um tamanho de amostra. Então, vai sendo comparado teste com teste e você vai vendo qual o número, qual o tamanho de amostra que é necessário para que rejeite. Mas no caso do Q quadrado, vocês vão ver que a partir de um tamanho de amostra, como todo teste, a gente vai rejeitar qualquer coisa. Isso também não é bom. Atualmente, quando a gente trabalha com grandes amostras, esses testes de hipótese, eles não são bons, porque eles vão ser todos significativos. Quando tudo dá significativo, eu não tenho informação nenhuma. Tá?
Oi? Todos estão aí? Ainda? Sim, entendi. Sim. Então, eu vou terminando, vou parar a gravação. Então, terminamos o conteúdo hoje. Tem mais alguma questão que vocês queiram colocar? Como é que foi? Entenderam? Eu quero que vocês façam o exercício número 5, seguindo o número 5, né, do mesmo capítulo do Bussap. Esses exercícios vão entrar na próxima lista. E certamente eu vou ter a oportunidade para fazer outros exercícios da próxima lista com vocês. Para que a gente faça todos os exercícios da lista com vocês. Professor, eu fiquei com dificuldade de interpretar, assim, de dar uma resposta textual para o p-valor, né, que a gente encontrou. Então, com aquele quadrado, a gente teria mais ou menos ali 50%. Assim, realmente, assim, eu não estou sabendo descrever aquele resultado. O p-valor diz o seguinte: qual a probabilidade de eu ter um valor de Q quadrado maior ou igual àquele valor que eu observo? Okay. Esse é o mais extremo, ou seja, maior ou igual àquele valor. Se a probabilidade é muito pequena, quer dizer que aquele valor que eu estou observando, a probabilidade dele ocorrer no cenário de H0 verdadeiro é muito pequena. Então, por isso que eu rejeito H0, porque eu confio naquilo que eu observo. Nesse caso, eu estou vendo que eu tenho uma probabilidade de 49%, ou seja, é muito comum, num cenário de H0 verdadeiro, eu ter valores dessa ordem, maior ou igual a este, ou seja, 49% é muito provável. É muito provável, é muito frequente eu ter valores desta ordem, de 2,4 num cenário de H0 verdadeiro. Portanto, eu acredito no cenário de H0 verdadeiro. Eu não tenho incompatibilidade nenhuma entre o que eu observo, as minhas evidências dadas pela amostra, com aquilo que eu afirmo ser verdade para a população. Professor, então, é por isso que quanto menor o p-valor, melhor. Melhor ou não sei se é melhor. Depende do que você quer. Muitas vezes você quer aceitar a hipótese. Você quer que o seu modelo seja verdadeiro. Para aceitar a hipótese, que eu quero dizer. Quanto maior o p-valor, mais certeza na aceitação da hipótese. Quanto menor o p-valor, mais certeza na rejeição da hipótese. Ok? Então, não tem melhor ou pior, depende daquilo que você... Qual que é a sua inclinação, né? Se o cenário da sua... Se aquilo que você observa está muito de acordo com o cenário verdadeiro de H0, você tem muita certeza na aceitação. Nesse caso, eu ficaria feliz porque a minha variável aleatória tem distribuição normal. Eu falei que era normal e não há evidências de que não seja normal. Ok? Ok. Então, nosso tempo esgotou-se. Vamos parar a gravação.